Salve, salve, galerinha do nosso blog Vamos São Paulo. Saudações tricolores a todos. Um final de semana que vem se encerrando, mas com esse final de semana, diversas polêmicas envolveram o São Paulo Futebol Clube nessa semana. Com o caso do Arboleda, que teve aquela, como ele disse mesmo, aquela situação horrível, aquela situação medíocre, em que ele teve a infelicidade de vestir a camisa do Palmeiras numa aposta que ele fez estúpida. Foi uma estupidez, assim como ele utilizou as palavras, em que ele acabou vestindo a camisa de um rival. O Arboleda, que tem um contrato com o São Paulo Futebol Clube de direito de imagem, e ele mesmo acabou quebrando essa cláusula quando ele fez esse episódio de vestir a camiseta de um rival. O Jean, que teve o caso aí fora do Brasil, que está sendo avaliado pela justiça americana, numa situação em que ele agrediu a companheira dele. Mas como eu já havia mencionado anteriormente, eu não vou entrar no mérito do caso do Jean, porque é uma situação à parte, e o São Paulo já está tomando as medidas cabíveis para a sua rescisão contratual. E agora, galerinha, eu fiquei sabendo na data de hoje que na noite anterior, no caso aí nessa noite de sábado para domingo, o nosso meia atacante de 19 anos, Elinho, que também está em férias, e foi visitar a sua cidade natal, Sertãozinho, aqui no interior paulista, acabou se envolvendo juntamente com alguns familiares e amigos numa confusão generalizada em uma casa noturna no interior de São Paulo, mais precisamente na região de Sertãozinho, e ele acabou se envolvendo numa confusão com os seguranças do local, que a princípio foi gerado aí até caso de polícia. Pelo que foi veiculado, eles foram apenas encaminhados para a delegacia para averiguação, mas não houve prisões de nenhuma das partes. Mas, a princípio, de início, essa briga foi gerada por alcoolismo, excesso de álcool no geral, que houve um bate-boca, e por sua vez Elinho e sua família e alguns amigos acabaram tendo que entrar em vias de fato com os seguranças do local. E aí, mais uma vez, um jogador do São Paulo Futebol Clube que encontra-se de férias está se envolvendo em polêmicas e sendo destaque na maioria das redes sociais aqui do país. O Elinho tem 19 anos, assim como eu mencionei, foi revelado pelo São Paulo Futebol Clube no final do ano passado, aonde atuou contra o Flamengo e na sua estreia conseguiu fazer um golaço. Naquela ocasião, o São Paulo vinha bem, brigava pelo título do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas o Elinho acabou não se firmando. E infelizmente, galerinha, acabou se envolvendo nessa situação. O Elinho é mais um jogador que apenas em uma semana acabou envolvendo o São Paulo em polêmica e manchando a imagem da instituição São Paulo Futebol Clube em questão de ser foco de notícia aqui pelo país. Então, galerinha, no meu ponto de vista, eu estou enxergando a situação nesse contexto geral. O planejamento do São Paulo não está sendo bem logo de início. Desde então, o São Paulo está com um déficit de 180 milhões e, a princípio, pelo que foi veiculado, tem apenas 21 milhões para poder fazer negociações. Então, se o São Paulo não realizar vendas de jogadores, o São Paulo não vai ter nenhuma contratação de peso. E no meu ponto de vista, pelo que eu enxergo, galera, é que os jogadores estão forçando uma situação, ou até mesmo, no meu ponto de vista, essas situações que eles estão fazendo, se envolvendo em polêmicas, são possíveis forçadas dos jogadores para poderem sair do São Paulo Futebol Clube. No meu ponto de vista, os jogadores não aguentam mais o ambiente. Eles não aguentam mais o ambiente do São Paulo Futebol Clube em questão da diretoria, dessa gestão falida do Leco, que não promove um time que seja competitivo do início ao fim, e o São Paulo nunca é protagonista em campeonato nenhum que ele vem disputar. E infelizmente, galerinha, esse caso veio à tona
há cerca de algumas horas foi veiculado e o Elinho se envolveu nessa polêmica e foi encaminhado para a delegacia também em suas férias. Galerinha, eu gostaria de saber de verdade o que vocês acham. Será que realmente o São Paulo está fazendo essa situação? Os jogadores estão forçando uma saída, se envolvendo em polêmicas e também se envolvendo em holofotes aí de jornalistas e também de redes sociais para poder revoltar a torcida? Eu enxergo dessa forma, porque não é possível, gente. Como é que pode o São Paulo Futebol Clube se tornar uma várzea da forma que está? Os jogadores já vinham tendo aí as suas vontades atendidas sempre que necessário, mas agora eles estão extrapolando. Então é isso que eu gostaria de informar para vocês, galerinha. Eu vejo que muitos canais aí no YouTube estão informando a respeito de Caleri no São Paulo, Pity Martinez no São Paulo. Agora estão falando de um atacante do Tajeres que talvez venha para o São Paulo. Estão falando de trocas envolvendo o São Paulo Futebol Clube, mas galerinha, tudo isso não passa de especulação. O São Paulo não tem verba para negociar. Então não adianta nada o pessoal ficar falando que fulano vai vir, ciclano vai vir, beltrano vai vir, mas a princípio não tem confirmação nenhuma. O São Paulo não tem dinheiro para negociação e o São Paulo está precisando vender jogadores. Vender jogadores. Não é trazer jogadores. Então, galera, cuidado com algumas informações que vão mandando do São Paulo Futebol Clube. Pelo que eu estou notando, muitos canais aí estão mandando fake news para ganhar like e visualizações e estão enganando seus inscritos. Então, assim como eu já venho mencionando e frisando desde o final do campeonato, eu não tenho o intuito de fazer isso e não vou mencionar nada a respeito do mercado da bola, desde que não seja algo concretizado. Assim como o São Paulo confirmou a respeito do Igor Vinícius, que teve o seu contrato renovado. Ele agora é um jogador do São Paulo Futebol Clube em oficial e o São Paulo fez um contrato com ele até o final de 2022. E a princípio ainda não tem nada ao certo a respeito do Thiago Volpi, mas ele sim é uma outra prioridade para a diretoria negociar. Fora isso, não temos nenhum nome concretizado, a não ser as especulações que vêm sendo veiculadas por outros canais, assim como eu já mencionei. Beleza, galerinha? Vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que estiver acompanhando esse vídeo até o final. Caso você ainda não seja inscrito, novamente eu vou manter o meu protocolo. Inscreva-se aqui no blog Vamos São Paulo para nos dar uma força. Ative o sininho para que você sempre receba as notificações e informações do São Paulo Futebol Clube que eu estiver postando aqui no canal. Deixe o seu like para uma boa divulgação e para fortalecimento aqui do canal Vlog Vamos São Paulo. Deixe também um comentário em forma de uma sugestão, crítica ou elogios. E compartilhe para que outros amigos recebam e também possam compartilhar em suas redes sociais informações aqui do nosso canal. Muito obrigado pela força de vocês mais uma vez. Vamos São Paulo. E é nóis, galerinha. Tamo junto. E, gente, cuidado com as fake news. Elas aparecem sempre quando o São Paulo tem janela de negociação. Tamo junto, galera.